Olá, eu sou o professor Juliano Colombo, advogado da área do direito tributário, e nós vamos trabalhar no curso de hoje com a matéria de crédito tributário. A aula de hoje nós vamos trabalhar com a constituição do crédito tributário. Então, o curso sobre o crédito tributário e a aula específica de hoje, a constituição do crédito tributário. Inicialmente, gostaria então de apresentar os nossos alunos, a Aline, o João e a Hélida, né? Agradeço a presença de vocês, é um prazer aí compartilhar aí os ensinamentos diante de alunos. Bem, as dúvidas, eventualmente, aí, que podem surgir dos telespectadores, podem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É necessário, então, identificar o curso e o nome do professor. Bem, a gente vai trabalhar, então, na aula de hoje com o tema Constituição do Crédito Tributário. É um tema bastante apropriado dentro do curso Crédito Tributário, porque, inicialmente, antes de falar em crédito tributário, é necessário lembrar como esse crédito tributário ele será constituído, quais as etapas de constituição, então, do crédito tributário, tão necessárias aí para o entendimento. Todo o sistema do direito tributário ele guarda uma sequência lógica, né? Ele começa então com uma hipótese de incidência. Da hipótese de incidência nós temos o fato gerador tributário. Do fato gerador tributário nós temos a obrigação. A partir do momento que há uma constituição, a obrigação nasce no direito tributário, nós temos o lançamento tributário, que é o ato constitutivo do crédito tributário. A partir desse lançamento tributário, do crédito tributário já constituído, nós temos então uma liquidez, uma certeza e uma exigibilidade. Se o contribuinte eventualmente não pagar esse crédito tributário, ele será vencido, inscrito em dívida ativa, aí tem a famosa certidão de dívida ativa, e posteriormente será encaminhado então para a execução fiscal. Basicamente, o direito tributário ele nasce da hipótese de incidência. O primeiro atributo que nós temos que entender no direito tributário seria a hipótese de incidência. É o primeiro passo do direito tributário. O que seria a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é justamente uma tese hipotética de incidência tributária. Então nós temos uma tese criada pelo legislador que hipoteticamente vai fazer incidir a norma tributária, desde que o contribuinte, desde que o sujeito, ele descreva no mundo fático, lá no seu agir, exatamente o que está delineado na tese hipotética de incidência tributária. Portanto, uma hipótese de incidência, né? Uma tese hipotética. Essa tese hipotética ela é qualificada como uma norma geral e abstrata. Bem, por que uma norma geral e abstrata? Uma norma geral e abstrata porque se você pegar um código, uma legislação qualquer do direito tributário, você vai ler lá várias teses hipotéticas de incidência tributária. Vamos pensar, por exemplo, auferir renda, circular mercadoria, importar produtos, exportar produtos, prestar serviço. E veja que interessante, o legislador ele acabou elegendo como teses hipotéticas de incidência tributária um verbo e um complemento. Basicamente assim, então ele descreve um verbo mais um complemento. Esse é o agir do contribuinte. Então, se o contribuinte realizar aquele verbo e aquele complemento, ele está sujeito a uma hipótese de incidência tributária. Significa basicamente dizer o seguinte, você pega qualquer tributo, você conseguiria qualificar ele neste verbo e complemento. Por exemplo, imposto sobre a renda, auferir renda, verbo auferir, complemento renda. ICMS, circular mercadoria, IPI, industrializar produto. Todos esses nós teríamos um verbo mais um complemento. Isso é criado pelo legislador. São as chamadas teses hipotéticas que pairam, então, nas cabeças, aí, sob as cabeças dos contribuintes, os consumidores, os sujeitos em geral, né, que poderiam realizar fatos geradores. O interessante é entender que esta hipótese de incidência, por si só, ela não é capaz de gerar obrigação tributária, justamente porque ela é uma tese hipotética, quer dizer, em nada ela representa exatamente a incidência do tributo, porque
por existir uma hipótese de incidência, não significa exatamente que eu tenho que pagar o imposto sobre a renda. Basicamente, eu só teria que pagar o imposto sobre a renda a partir do momento que eu realizo o fato gerador. Aí nós conseguimos ver uma distinção bem própria entre hipótese de incidência e fato gerador. Se a gente analisar hipótese de incidência, ela está no plano das leis, no plano abstrato, num plano geral. A doutrina tributária qualifica a hipótese de incidência como uma norma geral e abstrata, como podemos dizer qualquer lei. Ela é geral e abstrata, quer dizer, a sua generalidade e a sua abstração. A partir do momento que o contribuinte, consumidor, que o sujeito em geral, ele vai ao mundo fático, plano, chamado plano fenomênico, quer dizer, o mundo dos fatos, e ele realiza aquilo que estava descrito hipoteticamente na hipótese de incidência, há, portanto, a realização do fato gerador. Neste momento, ocorre o fato gerador, quer dizer, é a subsunção da norma ao fato. Aquilo que estava descrito hipoteticamente acaba de incidir na conduta do sujeito, no momento da realização do fato gerador. Dá-se aqui, portanto, o chamado fenômeno da incidência tributária. Hipoteticamente prevê uma lei, o contribuinte realiza esta lei no plano fático, no mundo fenomênico, e naquele instante ocorre infalivelmente a incidência tributária. Essa incidência tributária, que cabe lembrar, somente será dada em respeito ao princípio da legalidade. Quer dizer, no nosso direito tributário nós precisamos de lei para a incidência de tributos. O princípio da legalidade, ele afirma na nossa Constituição Federal, né, que o tributo ele irá ser exigido ou aumentado somente em virtude de lei. Portanto, dependemos de um ato aí do poder parlamentar, do poder legislativo, para que o tributo possa incidir. Nessa sistemática, que ela é bem justa, porque o parlamento não representa nada mais do que a vontade do povo. Os representantes do povo resolvem retirar o dinheiro do povo para tributar ao Estado soberano. Essa é a ideia base do direito tributário e a partir disso é constituído o crédito tributário. É por isso que o crédito tributário está blindado pelo princípio da legalidade. Justamente por quê? Porque eu só posso invadir a autonomia privada do cidadão e retirar parte do seu patrimônio se ele, cidadão, autoriza. E hoje o mecanismo de autorização de todo esse sistema é dado pelo poder legislativo. Quer dizer, porque 190 milhões de pessoas não podem falar ao mesmo tempo, elegeram seus representantes que irão, de certa forma, efetivar as leis que invadem, portanto, a autonomia privada. É o princípio da legalidade, o sustentáculo e o grande norte dentro do direito tributário. Esse ponto bem interessante para a gente entender a pauta inicial. Então, traçamos aqui a diferença inicial entre hipótese de incidência e fato gerador. Basicamente, a hipótese de incidência está num plano abstrato, o fato gerador numa situação concreta. E quem é que poderia realizar o fato gerador? Bem, o fato gerador ele pode ser realizado por qualquer pessoa. E é importante ressaltar aqui que no direito tributário nós temos uma diferença brutal aqui perante o direito civil. No direito tributário, qualquer pessoa poderá realizar o fato gerador, ou seja, tendo capacidade ou não tendo capacidade, esse sujeito poderá realizar o fato gerador. Quer dizer, a capacidade tributária, ela independe da capacidade civil. Portanto, um menor de idade, por exemplo, poderia realizar um fato gerador tributário e ser tributado. Portanto, um incapaz, portanto, um ato ilícito, por exemplo, pode gerar o nascimento de uma obrigação tributária. O fato gerador em si, ele poderá acontecer em condições ilícitas. Essa é uma peculiaridade imensa do direito tributário. Você vai para o direito civil e o direito civil não permite, por exemplo, contratação de objeto ilícito. Já no direito tributário, uma atividade que não está contemplada pela licitude poderia ser tributada. Como, por exemplo, supondo, auferir renda com o tráfico de drogas, repudiado pelo sistema, repudiado pelo direito penal,
entretanto, pagará tributo, assim como qualquer outro cidadão. É claro que você deve estar pensando, sim, mas o traficante não vai declarar a sua renda, concordo. Entretanto, supondo que alguém que esteja implementando uma atividade ilícita tenha um automóvel, irá pagar IPVA. Tenha um imóvel, irá pagar o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, irá pagar o IPTU. Quer dizer, se eu realizar o fato gerador em situações ilícitas, isto, de certa forma, não afeta o nascimento da obrigação tributária. Vamos para um caso mais comum. Por exemplo, um médico cassado, um advogado cassado, que continua realizando consultas, continua operando, lá está uma prestação de serviço. Lá estará auferindo renda. Nesse ato, como estará auferindo renda, portanto, irá incidir o imposto sobre a renda. Então, essas são as peculiaridades aí do direito tributário. Traçado, portanto, este panorama, hipótese de incidência, norma geral e abstrata, lei, portanto, fato gerador, situação concreta. É aquilo que exatamente eu vou realizar no mundo fático, né, na vida social do sujeito. Lembrando que o fato gerador poderá ser dado por um incapaz. Eu costumo dar como exemplo, isso fica muito notório, eu tenho uma filha de 3 anos e uma filha de 7 meses. E eu percebo que a de 7 meses não consegue fazer nada. É uma vida que depende, totalmente dependente dos seus pais. A única coisa que ela poderia fazer hoje é pagar tributo. A única coisa que ela poderia fazer. Exemplificando, se eu vier a falecer, a herança só passa para ela, o patrimônio só passa a partir do pagamento do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação. Vejam como o direito tributário, em virtude dessa ânsia, desta arrecadação, ele não olha justamente para a capacidade do sujeito, ele olha para o fato gerador. Realizado o fato gerador, irá incidir a norma tributária. Portanto, fato gerador, uma norma individual e concreta. O que isso gera? Bem, isto tudo que nós estamos falando acaba gerando a obrigação tributária. Se eu realizo um fato gerador, diz a doutrina, que nasce infalivelmente a obrigação tributária. A obrigação tributária que, na verdade, ela exige que o contribuinte, ou torna o contribuinte, de certa forma, um devedor tributário. Devedor de patrimônio, devedor de condutas, devedor de atos comissivos ou omissivos, devedor de, por exemplo, uma tolerância perante o fisco. Então, essas são as chamadas obrigações tributárias. As obrigações tributárias, elas são de 2 modalidades. Ou será uma obrigação tributária principal, ou será uma obrigação tributária acessória. Bem, qual a diferença dentro desse sistema, obrigação tributária principal e obrigação tributária acessória? É que a obrigação tributária principal, ela é de pagar o tributo ou, eventualmente, uma multa, uma penalidade pecuniária. Aí está a obrigação tributária principal. Eu tenho que pagar o tributo ou eu tenho que pagar uma penalidade pecuniária. Por exemplo, uma multa tributária. Aí está a obrigação tributária principal, que nasceu como? Em virtude do fato gerador. Então, eu tenho a hipótese de incidência, aconteceu e realizei o fato gerador, nasce a obrigação tributária principal, de pagar o tributo ou de pagar uma penalidade pecuniária. Bem, poderá nascer também, conjuntamente ou isoladamente, uma obrigação tributária acessória. O que seria uma obrigação tributária acessória? Uma obrigação tributária acessória seria um fazer, um não fazer ou um tolerar. Na verdade, ela é uma obrigação que não tem cunho patrimonial. Ela invade a esfera de atuação do sujeito, do contribuinte, e basicamente significa uma norma de conduta que é exigida do contribuinte. Então ele tem que fazer, por exemplo, prestar uma declaração de imposto de renda, ele tem que efetivar a entrega de declarações de crédito e tributos federais, ele tem que entregar, como existia no sistema anterior, uma declaração de isento, se eventualmente ele não oferiu renda. Isso no sistema anterior. Hoje a legislação tributária alterou para extinguir a declaração de isento, não existe mais, não é mais exigida, mas por muito tempo foi exigida. Existe uma obrigação de não fazer, por exemplo, eu não posso circular mercadoria sem nota fiscal. Então,
a mercadoria ela circula com a nota fiscal. De repente você já percebeu isso nas suas condutas, e aí dentro desta linha isso é muito notório. Você compra eventualmente um produto numa loja, e aquele produto, se você não tem condições de levá-lo, eventualmente você não fica com a nota fiscal. A nota fiscal será dada no momento da entrega da mercadoria, que é exatamente aquela obrigação tributária de uma mercadoria circular com nota. Obrigatoriamente ela vai. Então eu tenho uma obrigação de não fazer. Eu não posso circular uma mercadoria, seja para demonstração, seja para remessa de venda, sem a nota fiscal. E também existe, por último, uma obrigação tributária acessória. O que seria essa obrigação tributária acessória? É uma obrigação tributária acessória, como eu falei, fazer, não fazer ou tolerar. Quer dizer, o que seria tolerar? Todos, sem exceção, toleram a fiscalização tributária. Quer dizer, se eu realizar ou não, tenho ou não que pagar o tributo, obrigatoriamente eu tenho que tolerar a fiscalização tributária. Por exemplo, eventualmente caio na malha fina ou recebo uma intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestar esclarecimentos. Obrigatoriamente tenho que tolerar a fiscalização tributária. Exemplificando, saio do país, no retorno ao Brasil, não tenho nenhum produto, não estou importando nenhuma mercadoria, não tenho quantia acima do limite legal, então basicamente eu não tenho que pagar nada, não realizei o fato gerador da obrigação tributária principal. Só que no momento que eu estou adentrando novamente ao país, se o fiscal exigir que eu pare e demonstre, abra as malas e demonstre os produtos, o meu carro eventualmente, eu tenho que tolerar esta fiscalização. Essa, portanto, é uma obrigação tributária acessória, justamente essa obrigação de tolerar a fiscalização. Então, seguindo o panorama do nosso estudo, nós começamos, para chegar ao crédito tributário e para entender como se dá a constituição do crédito tributário, nós passamos pela hipótese de incidência, que é uma descrição na lei abstrata, que por si só, pela sua existência, não gera a obrigação tributária, justamente porque será necessário um ato do contribuinte, um ato do consumidor, um ato do sujeito, seja na posição em que for colocado. O sujeito vai lá, realiza o fato gerador. Basicamente, ele descreveu um verbo mais um complemento. Então, realizou, auferiu renda, circulou mercadoria, industrializou produtos. Então, ele fez atos e, portanto, aí a lei foi muito sábia quando nominou isso de fato gerador, porque realiza exatamente um fato. É um fato, um ato da vida civil que gera uma obrigação tributária. Aí gerou a obrigação tributária. A obrigação tributária será principal ou acessória. Comentamos que a obrigação tributária principal é de pagar tributo ou penalidade pecuniária e a obrigação tributária acessória é um fazer, um não fazer ou um tolerar. O que é importante nós entendermos aqui? O fato gerador de uma obrigação tributária principal, ele é definido em lei. Como eu afirmei anteriormente, o Estado só pode retirar alguma coisa do patrimônio privado a partir do momento que o Parlamento assim autoriza. Portanto, o Parlamento autoriza a norma de tributação, expede uma norma de tributação, o sujeito realiza o fato gerador e vai ter que pagar o tributo ou a penalidade pecuniária. De outro modo, poderá acontecer que uma obrigação de fazer, não fazer ou tolerar, como é o caso de uma obrigação tributária acessória, não seja definida em lei. Por exemplo, uma obrigação tributária acessória pode ser definida pela legislação tributária. O que seria o conceito de legislação tributária? Na verdade, quem conceitua a legislação tributária é o artigo 96 do Código Tributário Nacional. O artigo 96 do Código Tributário Nacional, ele diz o que significa a expressão legislação tributária. E aparentemente nós poderíamos pensar, bom, legislação tributária significaria lei. Exatamente. Só que o conceito do Código Tributário Nacional, ele não contempla somente lei no conceito de legislação tributária. A legislação tributária, ela compreende lei e atos infralegais. Então, quando nós falamos, é uma questão muito importante isso dentro do direito tributário, que a legislação tributária cria
obrigações tributárias acessórias, nós estamos afirmando que um ato infralegal, portanto, um ato que não é do parlamento, um ato, por exemplo, do Poder Executivo, um ato, por exemplo, da Presidência da República, um ato, por exemplo, do Ministro da Fazenda, poderá criar obrigação tributária acessória. Entretanto, essa obrigação tributária acessória criada por um ato infralegal, nunca ela irá adentrar ao patrimônio do contribuinte. Por quê? Porque essa obrigação tributária acessória, ela é derivada de um fazer, não fazer ou tolerar. Exemplificando, os modelos de declaração de imposto de renda, os programas de declaração de imposto de renda, eles podem mudar a todo ano. E não preciso de lei para afirmar qual será o modelo de declaração de imposto de renda a ser entregue. Basta que um ato infralegal da Presidência da República, do Ministro da Fazenda, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma instrução normativa, como por exemplo é muito comum no âmbito do direito tributário, cria essa obrigação tributária acessória. Esse fazer, esse não fazer ou tolerar. Por que uma legislação e um ato infralegal pode criar obrigação tributária acessória? Porque ele não está invadindo no patrimônio do sujeito. Eu afirmar que o sujeito tem que entregar uma declaração, isso não invade a esfera patrimonial. Agora, quando eu vou definir o que ele tem que pagar, o quantum de beatur, quer dizer, o quanto que ele tem que pagar, qual a alíquota que será aplicada ao contribuinte, qual a base de cálculo, bom, aí já estou falando em obrigação tributária principal. Obrigação tributária principal tem que ser definida em lei, não admite atos infralegais. Então é muito comum esse debate, né? Um ato infralegal, ele pode criar obrigação tributária? Poderia, desde que seja uma obrigação tributária acessória. Um fazer, um não fazer, um tolerar, obrigar modelos de notas fiscais, por exemplo, modelos de declaração, modelos de conduta, né, normativos, portanto, instruções normativas criam obrigações tributárias acessórias. Entretanto, não são capazes de invadir a esfera patrimonial. Aliás, esse é um dos principais pontos que tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça vem enfrentando em vários julgados. Às vezes uma instrução normativa, ela acaba restringindo ou criando uma obrigação patrimonial ou criando uma obrigação que, de certa forma, não foi dada pela lei, né? E ele tem esta obrigação tributária acessória, ou esta instrução normativa, ela tem um campo de atuação, mas o campo de atuação dela é restrito, né? Limitado às balizas aí do princípio da legalidade. Bem, então falamos aí da hipótese de incidência, do fato gerador e da obrigação tributária. Dito isto, o que isto tem de consequência perante o crédito tributário? Bom, sem hipótese de incidência, sem fato gerador e sem obrigação tributária, eu não posso ter crédito tributário. O crédito tributário, ele obrigatoriamente deriva de uma hipótese de incidência, derivaria de um fato gerador e derivaria aí de uma obrigação tributária. E, portanto, dentro dessa linha, né, ao falar em obrigação tributária, essa obrigação ela tem uma peculiaridade, que é uma peculiaridade bem própria dentro do direito tributário. A peculiaridade está em que a obrigação tributária ainda não é exigível. Exemplificando, o sujeito pode ser obrigado tributariamente, entretanto, ainda não ser obrigado a pagar o tributo. Por exemplo, está descrito na norma de incidência, auferir renda. O sujeito vai num plano fático e acaba auferindo renda. Então, realiza um fato gerador. Surgiu para ele uma obrigação tributária. Na hipótese de estar imbuído de vontade, de ânimos, de ilicitude, ele pretende sonegar e não declarar esse tributo. Um sujeito que não declara uma renda que recebe, ele, neste aspecto, nós temos hipótese de incidência, nós temos fato gerador e nós temos obrigação tributária. Veja que interessante, a obrigação tributária ela surge mesmo se o sujeito é sonegador. Mesmo o sujeito estando ilicitamente nas suas condutas, haverá a obrigação tributária. Só que essa obrigação tributária, ela precisa ser constituída. De que forma uma obrigação tributária é constituída, é declarada? A obrigação tributária ela é declarada a partir do lançamento tributário. O lançamento tributário é o grande ato constitutivo do crédito tributário.
E veja que interessante, o próprio nome, ele ajuda bastante o estudante, porque o que é lançar? Eu pego toda aquela relação fática que aconteceu, porque até então eu tenho lei, eu tenho a conduta do sujeito e eu tenho abstratamente a ideia de obrigação tributária. O direito não sabe de nada do que aconteceu. O fisco não tem ciência alguma daquilo que ocorreu. É necessário que seja lançado no mundo jurídico tudo aquilo que aconteceu. É necessário que seja lançado no mundo jurídico e descrito no mundo jurídico um fato gerador. Eu conte para o direito que aquele sujeito, no dia tal, no momento tal, submetido à lei tal, realizou determinada operação. E ao ter realizado aquela operação, eu acabo lançando no mundo jurídico toda aquela estrutura do direito tributário. Eu acabo constituindo o crédito tributário. Nesse momento, onde eu lanço no mundo jurídico tudo aquilo que aconteceu até então, eu tenho a constituição do crédito tributário. E veja que interessante, nós temos uma obrigação tributária que até então não é exigível. Ela existe como obrigação. Entretanto, o sujeito, de certa forma, ainda não teria que, pela estrutura, pelo caminho usual do direito tributário, não teria que pagar o tributo, porque ele só é obrigado tributariamente. Ele só terá que pagar o tributo, e eu tenho, portanto, a constituição do crédito tributário, a partir do lançamento tributário, que significaria, basicamente, um fiscal ou o próprio contribuinte preencher uma declaração, pagar antecipado, ou de ofício sofrer um lançamento tributário, como um auto de infração, como uma notificação de lançamento. E o que faz o fiscal, o que faz toda essa estrutura fazendária? Ela faz um ato que é de extrema importância para a nossa sociedade, a constituição do crédito tributário. Aqui é importante ressaltar, né, que a gente acaba percebendo muito no dia a dia uma grande crítica do contribuinte diante da carga tributária, né? Na verdade, se nós não tivéssemos tributo, nós não teríamos Estado, né? Porque um poder ele só se sustenta a partir do momento que ele tenha condições de ser sustentado. E, portanto, a arrecadação tributária, ela deriva justamente e ela confere justamente essa soberania ao poder tributário, ao Estado, né? É o nosso pacto federativo, né? A partir do momento que você está inserido numa nação como a nossa, você, de certa forma, cedeu parte da sua liberdade para o Estado. E a parte da liberdade que você cedeu ao Estado, você verifica em todos os âmbitos do direito. Você tem normas de conduta que você não pode fazer, tipicamente no direito penal. Você tem normas de direito civil que regulam a tua conduta, regulam a sua conduta dentro daquilo que é proibido, dentro daquilo que é defeso efetivar, e nós temos a parte econômica, a parte patrimonial. Por o Estado, de certa forma, dar essa proteção, eu também tenho que tributar a ele. Vejam a própria ideia do render tributo ou pagar tributo, na essência, nos primórdios do direito tributário, não significava pagar dinheiro, pecúnia. Na verdade, nos primórdios seria render oferendas ao soberano. Hoje, então, essas oferendas são dadas em meio tributário, em meio pecuniário, e, portanto, aí a necessidade de sustentação. Então, esse ato que é vinculado do fiscal, ele é extremamente necessário para o direito tributário, porque eu só coloco o sujeito na posição de devedor, só haverá, portanto, a posição de devedor tributário a partir do momento que ocorre o lançamento tributário. Lançamento tributário que seria aquele ato que constitui o crédito tributário. É o ato típico de constituição do crédito tributário. Na verdade, num conceito geral, de regra, depois nós temos algumas peculiaridades que vamos comentar, né? Entretanto, o ato típico de constituição do crédito tributário é o lançamento tributário. Então eu pego exatamente o que aconteceu no mundo fático, eu tenho a lei, eu tenho uma situação fática, que é denominada fato gerador, eu tenho a obrigação tributária, e aí vem o ente fazendário e lança tudo isso no mundo jurídico. Por isso que se diz que o lançamento, ele declara a obrigação e constitui o crédito. Ele está bem no meio tempo, né? Então ele declarou o que aconteceu e constituiu o crédito tributário. Há até uma divergência na doutrina, qual seria a natureza jurídica do lançamento, né? Na verdade, o lançamento ele é
declaratório da obrigação e constitutivo do crédito tributário. Basicamente, os doutrinadores se dividem aí, né? Então, ele declara a obrigação que aconteceu e constitui o crédito tributário. Significaria dizer, ele declarou todo aquele aspecto fático, ele contou aquela história, ele contou o que aconteceu anteriormente e lança, constitui no mundo jurídico o crédito tributário. E aí, a partir do momento que nós temos a constituição do crédito tributário, nós temos os requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade. Vejam que a obrigação tributária, ela não seria exigível. Entretanto, o crédito tributário, esse sim, né? O crédito tributário, ele acaba sendo exigível. Justamente por quê? Porque ele está constituído. E quais as modalidades que eu teria para constituir o crédito tributário? É uma parte bem importante aí dentro do direito tributário. Bom, nós temos 3 modalidades de constituição do crédito tributário. Nós temos o lançamento por ofício, então o tributo é lançado de ofício, e aí haverá a constituição do crédito tributário. Nós temos o lançamento por declaração e nós temos o lançamento por homologação. São 3 modalidades de lançamento tributário. Cada tributo tem desenhado o seu escopo, cada tributo tem desenhado a sua forma de ser constituído. Por exemplo, o IPTU, tributo municipal, será constituído lançado de uma forma. O ICMS será lançado de outra forma. Então, o Código Tributário Nacional ele acabou afirmando quais seriam as formas de constituição, as modalidades de constituição do crédito tributário. Passamos a analisar cada uma delas. Primeira forma que nós vamos analisar seria o lançamento de ofício, ou lançamento por ofício. O que significaria o lançamento de ofício? É o lançamento direto. Ele está previsto no artigo 149 do Código Tributário Nacional, né? Então, basicamente, afirma aí as suas principais peculiaridades, e ele diz em síntese que o lançamento de ofício é aquele efetivado sem qualquer participação do contribuinte. O contribuinte não sabe de nada e basicamente recebe o lançamento tributário, recebe a notificação de lançamento, recebe aquele auto de infração. Exemplificando, nós temos como tributos lançados de ofício o IPTU, onde eventualmente o sujeito não declara, não paga nada antecipado, está em sua casa e recebe a notificação de lançamento pelo correio. Então nós temos aí um lançamento de ofício. IPVA, uma modalidade muito própria também de lançamento de ofício. O fisco estadual, aqui no caso, já sabe quem é o proprietário do veículo automotor. Portanto, ele envia a notificação de lançamento. O contribuinte em nada participa. Ele simplesmente era proprietário de veículo automotor ou é proprietário de veículo automotor, nasce a obrigação tributária. A partir do nascimento da obrigação tributária, nós temos, portanto, o lançamento de ofício por parte da autoridade fazendária. Exatamente uma das modalidades onde exige a participação exclusiva do fisco na constituição do crédito tributário. De outra forma, nós temos também o lançamento que é dado por declaração. O que seria o lançamento por declaração? A gente conseguiria verificar o lançamento por declaração basicamente no artigo 147 do Código Tributário Nacional. O lançamento por declaração significaria aquela hipótese de lançamento quando o contribuinte declara, o fisco analisa aquela declaração e posteriormente lança o tributo. Então, você tem a participação mista, tanto do contribuinte quanto do fisco. O contribuinte declara o fato gerador que realizou, o fisco recebe aquele fato gerador, aquela declaração, analisa, calcula o montante tributável e constitui o crédito tributário pelo lançamento. Esse seria o caso do lançamento por declaração. Veja que no IPTU, no IPVA, como eu citei anteriormente, tributo municipal, estadual, IPVA, eu não declaro o valor do meu veículo ou a propriedade do veículo. O fisco já tem esse cadastro, portanto é lançado de ofício. O lançamento por declaração hoje é aplicado, por exemplo, ao ITBI. O que seria o ITBI? Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Então eu vou comprar um imóvel, eu declaro ao fisco municipal o valor da compra e venda e recebendo essa declaração, o fisco lança o valor do tributo. Hoje também, aplicado aos tributos lançados por homologação, o ITCD. Nos autos de um inventário, por exemplo, eu tenho que tributar, porque é uma transmissão causa-mortes. Então terá que ser pago ao Estado, né? O imposto sobre transmissão causa-mortes e doação.
alguns estados chamam de TCMD, né, mas é a sigla usual ITCD. O que aconteceria? Eu declaro o valor da partilha, levo na exatoria estadual e ela lança aquele tributo. Então, justamente o tributo tem, na hipótese de lançamento, ele tem uma participação mista, tanto do contribuinte quanto do fisco. Por fim, nós temos o lançamento por homologação. O que significaria o lançamento por homologação? Lançamento por homologação basicamente está previsto no artigo 150 do Código Tributário Nacional. E aí o lançamento por homologação ele tem uma peculiaridade bem específica. No lançamento por homologação, o contribuinte paga antecipado e, ao efetivar o pagamento antecipado, aquele pagamento fica sujeito à ulterior homologação. Então, nós temos uma regra que, financeiramente, ela é rentável para o fisco, porque ele não precisa lançar e tampouco analisar uma declaração. Nessa sistemática de lançamento por homologação, o contribuinte paga o tributo, o fisco recebe o pagamento antecipado e, posteriormente, o fisco ficaria com um prazo, que nós vamos analisar depois nas próximas aulas, no caso do prazo decadencial, prescricional, de restituição, mas o prazo é de 5 anos, né, para homologar aquele pagamento antecipado. Para, na prática, verificar se aquele pagamento antecipado ele foi válido, ou ele está inválido, ou ele foi parcial, ou há sonegação fiscal, ou ele foi completo e, portanto, atingiu o montante tributável. Então, esses são os lançamentos por homologação. Como essa hipótese de lançamento não exige necessariamente a participação do fisco no montante de analisar e declarar, mas sim o fisco recebendo e depois analisando efetivamente o pagamento efetivado, nós temos aí uma das modalidades mais utilizadas hoje como forma de arrecadação de tributos. Por exemplo, ICMS lançado por homologação, IPI lançado por homologação. Então, tributos que sustentam a União Federal, sustentam o Estado, são lançados por homologação, existindo a figura do pagamento antecipado. E alguns perguntam, e o imposto de renda? Como seria a forma do lançamento? Porque o imposto de renda tem a declaração, né? E a forma de lançamento do imposto sobre a renda, ela é forma de lançamento por homologação e não por declaração. Por quê? Porque no dia que eu apresento a declaração de imposto de renda, eu já sou obrigado a pagar a primeira cota ou a cota única do imposto de renda. Na verdade, o imposto de renda, eu tenho o pagamento antecipado. Somente entrego a declaração para o fisco, posteriormente, verificar se aquele pagamento antecipado foi válido ou não. O lançamento por declaração é diferenciado. Eu declaro e não pago nada. O fisco analisa e posteriormente lança. Então essas seriam as 3 modalidades próprias aí, de lançamento tributário. Alguns tributos são lançados de ofício, IPTU, IPVA, por exemplo, tributos típicos de lançamento por ofício. Outros são lançados por declaração, o ITBI, significaria o Imposto de Transação de Bens Imóveis, o ITCD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, essas formas de constituição do crédito tributário. E, por fim, nós temos o lançamento por homologação, que podemos dizer aí abarca a maior parte dos lançamentos são lançamentos por homologação. Então, justamente porque esta forma tributária, ela tem como característica ingressar dinheiro nos cofres fiscais sem a participação direta do fisco. Ele só fica com a participação indireta depois, ulteriormente, aí, homologando ou não aquele pagamento antecipado efetivado. Posteriormente, no decorrer das aulas do curso, nós vamos falar um pouquinho sobre o autolançamento, que é importante aí também, que é um lançamento tributário assim, efetivado e garantido na análise da jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, né? Na verdade, o CTN fala em 3 modalidades de lançamento: ofício, declaração e homologação. E o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o Código Tributário Nacional, ele deu um viés aí do chamado autolançamento, que depois nós vamos acabar verificando aí que vai ser necessário para analisar a figura da prescrição e a figura da decadência. Certo, então? Os nossos alunos, portanto, possuem alguma dúvida sobre a matéria? Quais seriam os questionamentos principais? Em que consiste
a técnica de arbitramento para o lançamento tributário? Bem, a colega pergunta, então, a técnica do arbitramento para o lançamento tributário. Na verdade, as três modalidades de lançamento existentes, como falamos, né, o de ofício, por declaração ou por homologação, não contempla tecnicamente o lançamento por arbitramento, né? Na verdade, nós não temos tecnicamente o lançamento por arbitramento. O lançamento por arbitramento ele é uma modalidade, muito mais uma técnica de arbitramento efetivada no lançamento de ofício. O que significaria, para deixar bem sumarizado o assunto? Na verdade, quando se faz um lançamento tributário, eu vou analisar tecnicamente os livros fiscais, toda a conduta, né, que derivou daqueles fatos geradores do contribuinte. Acontece que muitos contribuintes e muitas empresas, então, para se evadir dessa tributação, acabam não efetivando as declarações devidas e não mantendo, portanto, livros fiscais, né, livros fiscais idôneos. Portanto, eu compareço a uma empresa, um fiscal comparece a uma empresa, não consegue verificar livros fiscais, repertório de notas fiscais, não tem controle informatizado e, portanto, percebe que o contribuinte está se escondendo atrás de uma contabilidade desorganizada, uma contabilidade não registrada, para não pagar tributos. Qual a modalidade de lançamento que o fisco teria? Bom, a partir do momento que o contribuinte não declara e não paga, a única saída que o ente fiscal tem seria o lançamento de ofício. Portanto, aí o fisco efetiva o lançamento de ofício. Então, constitui aquele crédito tributário, efetiva aí um auto de infração. Só que qual seria a modalidade de lançamento? Lançamento de ofício. E qual a técnica utilizada? Aí entra justamente a técnica do arbitramento. Então, o arbitramento ela é uma técnica utilizada dentro do lançamento, especificamente, ordinariamente, dentro do lançamento de ofício, quando o contribuinte não possui uma contabilidade idônea, ou ainda, justamente quando ele se utiliza de subterfúgios para não declarar. Olha que interessante, diz o nosso artigo 148 do Código Tributário Nacional, que é quem autoriza, portanto, o lançamento por arbitramento, que na verdade é a técnica de arbitramento. Ele diz lá o artigo 148 do Código Tributário Nacional: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço. Quando? Aí diz a lei, ó, o artigo 148, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos pedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. Na verdade, claro que a técnica do arbitramento, ela permite, portanto, um contraditório administrativo ou até mesmo um contraditório judicial. Entretanto, é uma técnica utilizada pelo fisco, basicamente na modalidade de lançamento de ofício, que é quando o fisco detém, portanto, aquela estrutura do sujeito estar sonegando, não ter argumentação, e eu utilizo técnica de arbitramento. Por exemplo, o sujeito circulou a mercadoria, eu não sei exatamente o valor daquela mercadoria. Por arbitramento, eu tenho que analisar o mercado para saber exatamente qual seria o valor daquela mercadoria. Então, sumarizando, o arbitramento não é uma modalidade de lançamento, mas é uma técnica utilizada dentro do lançamento de ofício. Quando o fisco vai à fiscalização, vai à visita a contribuintes, e esse contribuinte não mantém uma contabilidade idônea, porque ele está realizando um ato ilícito. Ele vai ser tributado? Voltamos ao início da aula. Sim, será tributado. E, portanto, aí haverá o lançamento. Passamos, então, a outros questionamentos? Professor, quando o lançamento tributário poderá ser revisado? Na verdade, o lançamento tributário, como ato administrativo, ele não é definitivo e, portanto, ele comporta a revisão, né? Evidentemente, essa revisão ela pode ser dada, e eu acho que um critério notório, ela poderia ser dada pelo próprio Poder Judiciário, que poderia anular um lançamento tributário, exemplificando, um lançamento dado numa lei inconstitucional poderia ser retirado, anulado,
por vício formal, poderia também ser anulado. Entretanto, o próprio fisco, a própria atividade administrativa, ela poderia revisar aquele lançamento, anular o lançamento. Está previsto, inclusive, no artigo 149 do Código Tributário Nacional, cujo caput eu passo a leitura. Ele vai dizer o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa, nos seguintes casos. Aí ele trabalha os casos: quando a lei assim determine, quando a declaração não seja prestada por quem dê direito, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado a declaração anterior, deixe de atender no prazo e na forma a legislação tributária. Então tem vários critérios aí de lançamento ser dado de ofício e ser revisto pelo fisco. Justamente quando o fisco pensa que a partir daquela declaração do sujeito, aquela declaração foi idônea. Um exemplo de lançamento que nós podemos afirmar de revisão de lançamento é o próprio contribuinte constituindo um crédito tributário, efetivamente, ou lançamento de ofício, e depois o fisco percebe que tem outras atividades, outras atitudes que derivaram também de uma sonegação fiscal. Então eu posso revisar aquele lançamento efetivamente utilizado. É claro que nós só temos uma pauta, que o próprio artigo 149, no seu parágrafo único, prescreve, né? Estou lendo então o parágrafo único do artigo 149, vai dizer o seguinte: a revisão do lançamento só poderá ser iniciada enquanto não extinto o direito da fazenda pública. Quer dizer, eu só posso rever o lançamento tributário a partir do momento que não fluiu o prazo que a fazenda pública teria para lançar. Esse prazo para lançar, nós analisaremos nas próximas aulas, é o prazo decadencial, né? Então, enquanto não constituído o crédito tributário, enquanto não escoado o prazo de constituição do crédito tributário, o fisco poderia, portanto, revisar aquele lançamento anteriormente efetivado, eventualmente em alguns vícios formais, em algum vício de ilegalidade, formado no momento de lançar, identificação do sujeito passivo. Então, são critérios aí que poderiam ser revisados. Poderia responder objetivamente, né, a pergunta do colega, justamente que como um ato administrativo pode ser revisado, o lançamento, sendo um ato administrativo, poderia sim ser revisado, né? Claro que eu tenho aquele respeito aos prazos, né, que são bem necessários aí dentro da nossa estrutura do direito, né? Porque o direito em si, todo o ordenamento jurídico, um dos critérios de agregar segurança jurídica ao nosso ordenamento é justamente fixar prazos, né? Os prazos, embora a gente possa perceber que, de certa forma, eles acabam cortando direitos, os próprios prazos processuais, né? O direito de contestar, o direito de apelar, entretanto, o nosso sistema processual, o nosso sistema tributário e o ordenamento jurídico como um todo só é seguro a partir do momento que eu fixo prazos, né, decadenciais, prescricionais. Isso, embora possa parecer, em regra, uma injustiça, mas, de certa forma, significaria um valor elevado pela nossa Constituição Federal, que seria a segurança jurídica, né? O respeito, portanto, aos prazos processuais, né? Isso efetivado tanto no âmbito do direito civil, que trabalha com prazos prescricionais, como no âmbito do direito penal, que trabalha também com prazos prescricionais, no âmbito do direito administrativo. Vejam que prescrição e decadência, e depois a gente vai trabalhar isso nas próximas aulas, é um tema que permeia todo o ordenamento jurídico. Na verdade, os prazos para realizar condutas ou para impor condutas ao cidadão sustentam o nosso ordenamento. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um prazo, de certa forma o sujeito vive numa segurança jurídica. E segurança jurídica é um meio de pacificar a sociedade, é um meio de alcançar justiça, é um meio de equalizar relações, é um meio de tutelar as relações de uma forma justa. Ainda que nas minúcias eu até possa verificar uma injustiça, mas sempre numa relação, e o direito é muito preocupado com isso, nós temos que equalizar, que ponderar valores, né? Qual valor eu estou atacando e qual valor eu estou defendendo. É a regra da proporcionalidade, uma regra de ponderação. O crédito tributário passa, portanto, por essas regras também de proporcionalidade, de ponderação. Basicamente, os atributos aí colocados dentro desta nossa ideia aí do crédito tributário. Portanto, fazendo um roteiro daquilo que a gente estudou, um resumo do que foi tratado neste nosso encontro, nesta aula de hoje, a gente começou definindo a hipótese de incidência e analisando bem sistematicamente. Hipótese de incidência significaria a lei,
uma norma geral abstrata. A partir desta hipótese de incidência, a gente acaba necessitando de um fato gerador, que é uma norma individual e concreta. O sujeito realiza exatamente aquilo que estava descrito hipoteticamente na lei. Nasce a obrigação tributária, que vimos poderá ser acessória ou principal. A obrigação tributária principal nasce de lei. A obrigação tributária acessória, ela nasce a partir da legislação tributária, né? A partir de determinações da legislação tributária, que seriam tão necessárias aí para a indução de condutas. Por fim, nós analisamos as 3 modalidades de lançamento: lançamento de ofício, lançamento por declaração e homologação. Lançamento de ofício, vimos aquele ato direto do fisco, IPVA, IPTU. Lançamento por declaração, uma participação mista, tanto do contribuinte como do fisco. E, por fim, trabalhamos com o lançamento por homologação, que seria aquele onde eu tenho a figura do lançamento ou do pagamento antecipado. O contribuinte paga antecipado e aquele valor fica sujeito à ulterior homologação. Essa sistemática, então, de lançamentos. Comentamos também a hipótese do lançamento por homologação, e questionados aí pela nossa bancada de alunos, nós acabamos falando também da técnica de arbitramento, né, que é uma técnica normalmente utilizada no lançamento de ofício, né, justamente porque o lançamento de ofício, ele às vezes não tem pauta para ser efetivado, não tem valor real para ser efetivado, então eu torno aquilo que ordinariamente acontece e arbitro aquele valor, né, e justamente essa técnica de arbitramento tão necessária. E finalizamos então falando das possibilidades de revisão do lançamento tributário, cuja principal característica da revisão do lançamento tributário é o respeito ao prazo de 5 anos, que teria o fisco aí para lançar, né? O prazo que, quando se fala em prazo para lançar, estamos falando em prazo decadencial, né? Então essa a estrutura aí da nossa aula, onde basicamente blindamos então toda a ideia aí dentro do direito tributário e da própria Constituição do crédito tributário. Esse é o nosso resumo da aula. Vou, para encerrar aqui, deixar o e-mail, né, do programa, como havia dito anteriormente, né, saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser ver outros programas, né, e os outros programas, outras matérias, outros cursos da família e Saber Direito, é só acessar o site da TV Justiça, que seria www.tvjustiça, sem ser cedilha, né, tvjustiça.jus.br. Então, basicamente, isso é importante ao enviar os e-mails, né, colocar aí o tema do curso e o professor, né, justamente para a gente direcionar diretamente aí as dúvidas dos alunos. Certo? Convido vocês para as próximas aulas, fiquem com a gente. Obrigado.